A nossa live de hoje é um encontro aqui dentro da campanha do Agosto Lilás, uma campanha de conscientização promovida pela Câmara Municipal de Juiz de Fora no combate à violência contra a mulher. A nossa convidada de hoje é uma jornalista juiz-forana que atua há muitos anos na cobertura diária desses casos de violência contra a mulher. Ela foi homenageada ano passado, recebeu o troféu Mulher Cidadã, junto com outras 15 mulheres daqui de Juiz de Fora que prestaram importantes serviços aqui para a nossa cidade. Sandra Zanella, nossa convidada, atua há mais de 15 anos na cobertura diária desses casos de violência. Vamos chamá-la aqui. Olá! Boa noite, seja Ei, muito boa noite. bem-vinda. Você está me ouvindo bem? Tô. Eu também, meu áudio tá bom? Sim, estou te Tá. ouvindo bem. É um prazer te receber aqui para a gente conversar um pouco sobre esse assunto tão delicado que merece a nossa atenção, né? Não só durante campanhas, mas as campanhas de conscientização, elas também são importantes para a gente levantar a pauta, discutir esse assunto. E aí, convidamos você, pela sua trajetória como jornalista aqui em Juiz de Fora, há tantos anos cobrindo, né, matérias sobre esses casos de violência contra a mulher. E eu queria começar te perguntando qual o papel do jornalismo nesse cenário de conscientização e quais os desafios que você já enfrentou nesses anos aí de cobertura. É, foram muitos desafios. Eu acho que o papel do jornalismo é, junto com as campanhas, né, públicas, ajudar a conscientizar o maior número possível de mulheres, porque a violência doméstica ela vem, né, dessa cultura patriarcal, do machismo. Uma vez eu entrevistei uma psicóloga que ela falou, todos nós sofremos violência de gênero. E a violência doméstica é um ponto maior do que isso. Então, isso também é um jeito de chegar nas vítimas, né, mostrando que elas nunca estão sozinhas. E para desmistificar, né? São muitos mitos que estão em volta da violência doméstica, como a mulher sempre se sentir culpada por ser agredida, quando a culpa nunca é dela. E essa questão da dependência, né, que o agressor cria com a vítima, né, porque começa muitas vezes, na maioria das vezes, com a violência psicológica, quebrando a autoestima da mulher, distanciando ela dos amigos, dos parentes, criando esse isolamento, como se o agressor fosse a única salvação dela, quando na verdade é o contrário, né? São Então, ao 5 longo tipos de desses violência, anos. né, Sandrinha? Não é isso? Oi? São 5 tipos de violência, né? Não é isso? Violência moral, psicológica, A patrimonial, real, é, física a física e a e verbal, e a sexual, né? sexual. É. Então, ao longo desses anos eu também fui me aprofundando no tema, né? E coincide o período com a criação da Lei Maria da Penha, né? Que está completando 15 anos. E eu estou há 15 anos nessa jornada. E é, E acho que como que é para você como repórter, assim, chegar até o personagem, ouvir o relato, contar a história, deve ser uma situação assim delicada ao mesmo tempo, né? Várias emoções juntas. eu ia falar isso, que o primeiro desafio é a gente tentar criar esse distanciamento, né? Porque como mulher, a gente sente essa aproximação e fica realmente tocada, mas pelo menos no momento da apuração, eu tento criar um distanciamento para poder conseguir trabalhar, né? Porque é difícil. E as apurações ocorreram das mais diversas formas ao longo desses anos, né? Já tive em cenas de crime e já tive conversas pelo telefone que também me tocaram profundamente e, e relatos posteriores e também muito contato com os familiares das vítimas de feminicídio que não tiveram mais a chance de estar aqui para contar, né?
E tudo isso, assim, me afetou de várias formas, mas eu acho que eu sempre tentei cumprir esse papel de levar informação, esclarecer, e sempre também falando dos canais de denúncia, né? Que a gente tem o Disque 100, o Disque 180, que é o canal da mulher, o 181, que é o Disque Denúncia Unificado, para que as mulheres vejam que há várias histórias, né? Porque teve um caso até curioso, uma vez que eu entrevistei a médica Eveline, que em 2018 tomou coragem, foi para as redes sociais e denunciou o Mister Juiz de Fora na ocasião. Depois ele foi destituído do cargo até por conta disso. Mas ela tomou coragem, denunciou, e aí quando eu fui fazer um caderno especial Mulheres de Luta, que me marcou muito também, que eu fiz com a minha amiga Júlia Pessoa, eu fiz uma entrevista mais aprofundada com essa médica. E assim, eu achei muito curioso que ela falou que ela sofria violência há 3 anos, que ela não conseguia sair daquele ciclo de violência e que ela só se tocou quando ela viu uma série de TV, que é Big Little Lies, com atrizes famosas, Nicole Kidman, que aí ela viu, nossa, isso não acontece só comigo. E olha que era uma pessoa que fazia medicina, né, cercada de informação e ela mesmo não se viu. Então a gente pensa quantas mulheres sofrem caladas ainda, né, que não têm acesso a tanta informação, quanto é importante a gente sempre estar batendo nessa mesma tecla, né? Levando esse assunto, né? Trazendo essa pauta. E vamos comentar agora sobre uma matéria recente que você fez, falando sobre o aumento do índice de medidas protetivas, né, do ano passado, durante a pandemia. Eu até anotei aqui, peguei lá do seu texto, que de março a dezembro de 2020, a Delegacia Especial de Atendimento à Mulher, né, que é a DEAM, solicitou à Justiça 986 ações restritivas. São aquelas medidas protetivas, né, de distância do agressor, coisas assim, né? E então, 986 ações ano passado contra 832 do ano anterior. Então, colocando isso num gráfico, né, significa um aumento de 20% dessas medidas protetivas. E assim, eu queria que você comentasse um pouquinho o que você percebeu disso durante a apuração para fazer essa matéria. Então, nesse caso, a gente usou o jornalismo de dados, né, para chegar nesses números. E conversando com as autoridades, a delegada Ione foi uma das fontes da matéria, chegou-se assim, a uma conclusão de que, ao mesmo tempo que as medidas protetivas aumentaram, ficou uma impressão assim, de que as mulheres que conseguiram sair, né, porque a questão do isolamento social agravou, isso é um consenso, agravou a questão da violência doméstica, porque as vítimas ficaram mais perto de seus agressores, e né, toda aquela situação mais fechada, os casos que já tinham se agravaram, alguns começaram nesse período, e ao mesmo tempo que elas tiveram mais dificuldade em denunciar, porque o homem sempre estava perto, às vezes pegar o celular, ela não tinha muito motivo para ir na rua, para poder ir numa delegacia ou num posto policial. Então, ao mesmo tempo, parece que aquelas que conseguiram pedir alguma ajuda, socorro, já entraram com a medida protetiva para se resguardar ainda mais. Ficou essa sensação, apesar de que ninguém soube responder por que as medidas protetivas aumentaram ao mesmo tempo que as ocorrências de violência doméstica diminuíram em pouco mais de 10%. Então, ficou o consenso de que houve uma subnotificação das denúncias, né? Porque as ocorrências caíram por conta dessa dificuldade de denunciar, mas, ao mesmo tempo, quem conseguiu denunciar, muita gente solicitou a medida protetiva, né? E foi muita gente, né? Quase 1.000 pessoas, né? Só do ano passado. Me conta uma coisa, nesses seus 15 anos aí de cobertura, eu imagino que você tenha alguns casos que te marcaram mais, né? Alguns casos emblemáticos. Você podia dividir com a gente aqui algum caso nessa cobertura? Algum caso que te emocionou? Algum que você sempre lembra? Na verdade, acho que são 3. 2018 foi um ano bem marcante para mim
questão da violência doméstica, porque aconteceram muitos casos e vou começar falando de um caso que eu acompanhei, do início ao julgamento, né, que isso é raro, porque a justiça demora um tempo, então foi o caso da Jomara Amaral, que foi morta a facadas pelo companheiro quando ela estava saindo com as filhas para ir para Cabo Frio, no apartamento no Olegário Maciel. E foi uma época que o jornalismo acompanhava bem de perto as ocorrências. Então, eu era muito repórter de rua, vivia. Aconteceu uma ocorrência aqui, vamos para ali. Então, eu cheguei lá meio sem saber ainda o que era. E aí eu lembro que tinha umas marcas de sangue na entrada do prédio e que a polícia não estava lá ainda. E algumas pessoas falaram, não, não foi nada. Tipo assim, deu uma... Assim, não consegui muita informação ali na hora, porque aí ela tinha sido, né, levada numa tentativa de ser socorrida. E aí, posteriormente, fiquei sabendo, né, como foi o caso, que ele tinha esfaqueado ela várias vezes, e as filhas teriam presenciado, assim, Na pelo menos, porta né, que ali elas do estavam... prédio. E de dia, era tipo hora do almoço, assim. E aí o caso foi desenrolando e ele ficou respondendo em liberdade durante vários anos, e a gente sempre em contato com a família, né? E quando eu falo que eu acompanhei, é todo o jornalismo da Tribuna, né? Porque são vários repórteres, eu estou à frente de vários casos, mas sempre a gente divide muito, né? E aí a gente foi acompanhando o decorrer do processo, e em 2015 teve o primeiro julgamento, e ele teve uma condenação, acho que de 10 anos, se eu não me engano, e o Ministério Público recorreu, porque ele tinha conseguido, porque na época ainda não tinha o feminicídio, né, que o feminicídio é de 2015. Então, era um homicídio qualificado, mas a defesa conseguiu atenuar alegando violenta emoção, que ele teria agido de violenta emoção. E isso me lembra até coisas dos anos 70, 80, da Ângela Diniz, quando o Doug Street foi quase absolvido por ter agido em legítima defesa da honra. Para mim, as duas coisas são, né, bem retrógradas. E aí o Ministério Público recorreu, falando que não cabia violenta emoção, e aí foi marcado um novo julgamento, que foi nesse ano de 2018, que eu falei que foi um ano muito marcante, e aí ele foi condenado a 22 anos por homicídio qualificado, por motivo torpe, dificuldade de defesa da vítima, e por mais alguma qualificadora. Então, apesar de não ter ele não poder ser julgado pelo feminicídio, né? Já em 2018 já tinha, mas o crime é julgado pelo ano que ele ocorreu, né? Então, apesar disso, foi uma condenação alta. E nesse mesmo ano eu tinha feito uma matéria com a jornalista Daniela Arbex sobre os filhos das vítimas de feminicídio, né? Como que as famílias ficam depois. A gente queria mostrar isso, como que a violência doméstica, o feminicídio destroça famílias, né? As Deixa... consequências, né? Os desdobramentos que muitas vezes ficam invisíveis. E que duram anos, né? Porque nesses casos que a gente acompanhou, a maioria das crianças era pequena, né? Mas mesmo assim já tinha alguma noção. Então eu já tinha, assim, eu tinha até tentado conversar com as filhas da Jamar na época, mas na verdade eu mantive mais contato com uma irmã dela. As filhas não quiseram muito participar. Elas tiveram que fazer tratamento psicológico, né? Como todos têm. E foi um resultado que a família, assim, falou que finalmente pôde descansar, né? Porque durante esse tempo todo ele ficou respondendo em liberdade. E apesar, né, de que a vítima nunca volta, a justiça, de certa forma, né, consegue apimentar um pouco. Então esse foi um caso, né, que eu acompanhei do início até o julgamento. E aí E você nesse tá as crianças, né? Nesse caso específico, depois para fazer essa matéria. os filhos das vítimas, então, eu peguei mais dois casos desse ano de 2018. Um foi o da Marina, que foi
morta. O processo ainda está correndo, né? Mas segundo a denúncia, ela teria sido enforcada dentro do apartamento, e não na frente, mas na presença, né, dos filhos que teriam também ouvido, né, alguma coisa. Pelo menos um dos 3 filhos teria percebido alguma ação. E foi um caso de muita repercussão, né, porque teve imagens. Acho que com as tecnologias, né, com as redes sociais que viraram um canal de denúncia, e com as câmeras, né, com a tecnologia, hoje em dia as coisas aparecem muito mais, né, igual aquele caso do Sul, que mostrou a vítima sendo espancada no elevador, depois na garagem, ganhou muita repercussão. Então, a violência ficou mais visível, de certa forma, né? E esse caso foi um deles, porque mostrou a ação do acusado na garagem do prédio, subindo com um carrinho de supermercado, descendo, onde supostamente ele teria colocado o corpo, e desovado numa mata ali no Parque da Lajinha. E foi curioso esse caso no início, porque eu lembro que eu tinha voltado de férias, e uma das primeiras matérias que eu tive que fazer foi sobre uma mulher que estava no IML sem identificação, com o rosto meio desfigurado, tinha silicone, e eu lembro que aquilo já me despertou assim, uma tensão diferente, sabe? E a matéria era só isso, para falar que tinha uma mulher com essas características no IML para tentar ajudar a identificar. E a família ficou buscando muito tempo, assim, acho que por uns 10 dias. Na verdade, não ficou buscando por muito tempo, é porque o acusado, na verdade, levou os filhos para viajar e ficou dando desculpa para a família, que a esposa estava precisando de um tempo para pensar na vida. Então, a família ainda acreditou naquilo por um tempo, porque nunca desconfiou de nada. E quando começou a suspeitar, aí foram ao IML e reconheceram o corpo, né? Então, aí eu acompanhei esse processo, falei, nossa, aquele corpo que eu tinha pensado e tal. E era uma pessoa que eu conhecia de vista, assim, então me marcou muito por isso também. E depois esse contato, né, com a família, para fazer essa parte dessa matéria dos filhos das vítimas de feminicídio, eu conversei com a mãe. Eu já tinha entrevistado o irmão também, na época o acusado chegou a ser solto e aí a gente fez uma matéria e depois ele voltou a ser preso. E os avós que passaram a cuidar dos filhos, né, junto com o tio. Esse foi um caso de 2018. E teve outro caso que nem foi em Juiz de Fora, mas que a gente acompanhou muito de perto, que foi da Estefânia, em Santos Dumont. Que também foi outro caso de muita repercussão, porque o ex-marido dela matou ela a tiros em casa, né, surpreendendo ela, eles já estavam separados. Também a filha dela também estava em casa. E ele ainda sequestrou, a filha era do casal, na verdade. Ele sequestrou a menina e foi pego lá em BH depois pela polícia. Ele já foi condenado também. E aí, nessa entrevista, quando eu fui fazer os filhos das vítimas de feminicídio, eu entrevistei a mãe da Stefane, e que também contou, né, muito essa dor. Então, assim, esse período para mim foi bem pesado, assim, né, de lidar com tantas emoções fortes. Sim, eu imagino. E é interessante pensar como que, dependendo da história que você conta, da forma como você coloca esses personagens na história, vai dando visibilidade mesmo, né, para essa causa e vai aumentando, de fato, a conscientização sobre esse tema que durante tanto tempo foi tabu, né? A gente vem conseguindo avançar com relação a, como você colocou, junto aí com a sua trajetória, a Lei Maria da Penha, né? Que completou 15 anos agora no último dia 7, né? Bom, eu queria passar aqui algumas informações de utilidade pública para quem nos assiste, porque a nossa ideia com essa live é trazer esses casos, esse assunto em voga, mas também divulgar os canais de denúncia, assim como você já colocou, né? O 181. Eu anotei também aqui o 180 e até mesmo o 190, né, da Polícia Militar. E lembrando, é sempre bom lembrar que esses canais de violência, eles não são de denúncia, né, de violência, eles não são somente para quem está sofrendo.
qualquer pessoa que tenha conhecimento de uma situação de violência, ou que escute, né, às vezes no prédio, ou conhece alguém da família, a pessoa pode denunciar, não é isso? Isso, a polícia sempre lembra muito isso, né? Porque às vezes as vítimas não têm coragem, não têm condições de pedir ajuda, né? O último fim de semana até tiveram dois casos, né, de violência. Teve um que a mulher, não fui eu que escrevi as matérias, eu não me recordo bem, mas teve um que a mulher saiu correndo e conseguiu pedir ajuda, mas muitas vezes elas não conseguem, os vizinhos escutam, né? Muitos vizinhos escutam, famílias desconfiam. Mas hoje em dia ainda tem muita gente que fala, não, calma, isso vai passar, né? Infelizmente ainda tem. Só que é o que as autoridades sempre falam, não, a segunda chance pode ser sua própria vida, né? Porque é um ciclo de violência que muitas vezes termina, né, do jeito mais grave, que é o feminicídio. Então, quanto antes a gente puder denunciar os vizinhos, parentes, é, é um jeito de garantir a vida mesmo. Vamos falar um pouquinho sobre essa coisa do ciclo de violência. A mulher sofre violência, aí ela se afasta ou se separa, não é? E aí depois vem, eles costumam chamar de fase da lua de mel, né? Fase de fazer as pazes, e aí começa tudo, né? É mais ou menos por aí, não é? Eu tive um relato, foi até nessa época de 2018 também, que um dia o telefone da redação tocou, me passaram, e era uma vítima de violência querendo contar o caso dela. Foi um caso que me marcou muito, assim como o da médica Eveline, dessa demora, né, da vítima tomar coragem de se libertar, né, do relacionamento que às vezes começa abusivo. Hoje em dia a gente fala muito relacionamento tóxico. E essa mulher me ligou, ela também tem um filho em comum com o agressor, e ela viveu uns 7 anos um ciclo de violência terrível, e ela me contou tudo. Depois ela mandou um relato escrito, porque ela tomou coragem para denunciar mesmo em 2014, parece que ela sofreu um dos casos que tinha marcado, o julgamento era como estupro, tinha sido marcado só para 2022. Então, ela queria até uma ajuda nesse sentido, porque os casos de Lei Maria da Penha se acumulam muito, acho que é na segunda vara criminal. E porque são muitos, né? A gente vê diariamente ocorrências. E ela estava desesperada, e ela contou assim, como que tipo, saindo de um restaurante, ele começava a discutir, e de repente puxava o cabelo dela, e de repente partia para as agressões, e eram agressões muito sérias. Tipo, ela falou que chegou a quebrar a janela com a cabeça dela, e enquanto ela estava no hospital, ele chegava todo arrependido e, ao mesmo tempo, fazia algumas ameaças, né? Se ela não ficasse com ele, faria alguma coisa com a família. Então, ela foi arrastando aquilo por muito tempo, assim. O relato dela é muito chocante. Também teve uma parte que ele falava que ela falava que ele chegou a mostrar ela nua pela varanda, falando que se achavam ela bonita tinha que ser vista, assim, umas humilhações, sabe? E foi E muito aí pesado, assim. Então, rompeu e fez a denúncia. ela conseguiu. Mas foram muitos anos, né? Porque sempre tinha essa questão do arrependimento, do pedido de desculpas, não vou fazer de novo. E você vê que as histórias são recorrentes, né? Na hora que você começa a conversar com uma vítima, com outra, você vê como que são parecidas. Mas eu acho que vem daquilo que eu falei no início, né? Dessa questão do isolamento, né? Do agressor conseguir afastar a vítima dos seus relacionamentos, dos seus familiares, dos seus amigos, e parecer que aquele mundo ali é só dos dois, né? E dos filhos, talvez. Além desses canais aqui, do 190, 180, 181 também que você colocou, né? Aqui em Juiz de Fora a gente tem a delegacia especializada de atendimento à mulher, que agora recentemente começou a funcionar até no Santa Cruz Shopping, não é isso? Segundo andar. Uhum. A Isso pessoa, era a uma pessoa pode luta das autoridades.
para colocar a delegacia no centro, né? Por essa facilidade de as vítimas, vou ali no centro fazer uma compra e ter facilidade de chegar na delegacia e poder denunciar, porque muitas vezes elas são vigiadas constantemente pelos agressores. Então, isso foi uma vitória recente, porque anteriormente estava no Vitorino Braga, já passou pela Fonseca Hermes, pelo Jardim Glória. Mas tem no E Vitória de Braga também a Casa da Mulher, né? Que continua também funcionando, não é isso? Então, são dois pontos. A gente tem também no planejamento estratégico da Câmara uma expectativa de que seja instalado em breve o Centro Integrado de Atendimento à Mulher, no prédio ali do Palácio Barbosa Lima, ali no Parque Alfield, que vai fazer também um acolhimento, um encaminhamento desses casos, né? Lá no prédio da Câmara. E é sempre bom lembrar, né? Que são variados tipos de violência, não é só violência física, né? Que muitas vezes começa com assédio, começa com a violência patrimonial, regulando o dinheiro, tomando conta de tudo, e afasta a pessoa da família, dos amigos, e aí começa o ciclo da violência. É muito bom a gente estar sempre atenta com todas as nossas amigas, os nossos amigos, o nosso entorno, né? As pessoas que moram perto, porque é aos poucos que a gente vai avançando aí no combate a esse crime horrendo, né? Violência contra a mulher. Quero agradecer muito a ação. quero só terminar lembrando que eu acho que a luta continua sempre e falar da importância dos coletivos feministas, né, que sempre estão também dando voz às causas e, no caso da Joamara, também foram para a porta do fórum. E eu acho que tem que levantar a bandeira mesmo. Até no caso da Ângela Diniz, né, foi quando foi criado um dos primeiros movimentos feministas, Quem Ama Não Mata. Então, acho que é isso. Muito bom. Muitíssimo obrigada, Sandrinha, pela sua participação aqui com a gente, tá? Eu Um bom trabalho para você.